Gostaria de convidar todos para tomarem seus lugares, para continuar esse grande dia de debate sobre novas estratégias de crescimento e mudança no papel do Estado. Foi uma manhã inteira de intenso debate com ótimos palestrantes e sempre no início da tarde de qualquer conferência, por boa, melhor que seja, no início da tarde é aquela depois do almoço e aí começa um certo cansaço. Então resolvemos resolver esse problema de vez, chamando Armínio Fraga para ser nosso primeiro palestrante na parte da tarde. Vai acordar todo mundo, ninguém vai dormir e ele vai nos dar um novo gás, Armínio, para começar nossa sessão de tarde. E faltam palavras, sobretudo de mim, apresentar para um grupo brasileiro, Armínio Fraga. Mas eu tive pensando da melhor forma de fazê-lo rapidamente, e eu descobri a expressão cidadão completo. Eu acho que Armínio Fraga seria, se tivesse que escrever um ensaio sobre cidadania, poderia fazer bem pior do que modelar um ensaio sobre as passagens, as atividades, a cidadania interpretada por Armínio Fraga. Ele é a pessoa que vem da vida acadêmica do país, onde fez grandes contribuições e ainda poderia estar dando, e ainda fará, eu acredito. Ele um ator da sociedade civil, tomando ações, não deixando tudo a cargo do governo, tentando agir para ver coisa errada e tentar corrigi-lo de uma forma diplomática, porém persistente na vida da sociedade civil. Uma pessoa, obviamente, que ainda atrai a atenção de todos nós pelas suas contribuições na área de serviço público. Tivemos conversa hoje, Armínio, sobre as instituições que você visualizou, e não só visualizou, conseguiu o arranjo político necessário para levar à prática as grandes reformas dentro do Banco Central e em outras áreas do governo, o sistema de metas e o Copom, e uma nova crença aqui no Brasil de que a inflação não era um inimigo que jamais poderia ser vencido. Isso é graças a Armínio, e que durou o sistema que ele criou, visualizou, persuadiu, durou muito tempo depois dele no serviço público, no caso dele no Banco Central. Ele é uma pessoa que acredita na filantropia, que quem se beneficiam mais do que os outros não é questão de governo só, cuidar do clima da sociedade, quem puder, com seu tempo principalmente, e com seus recursos, ajudar na busca de soluções, tem não só tem a obrigação, mas ela faz dessa pessoa, cumprindo essa missão filantrópica, uma cidadão mais completo, e percebeu disso. E eu tenho entendido que também ele tem uma vida ativa na iniciativa privada. Eu sei menos disso, mas eu acho que a passagem dele é marcante, de honradez, eficiência, em muitas atividades antes e depois do tempo dele em governo. Finalizaria, Armínio, antes de tomar todo o teu tempo, só te apresentando que ele é um cidadão global. Ele cumpre, talvez aqui os brasileiros não percebem tanto quanto nós que vemos de fora, como ele representa o Brasil e representa também o Brasil, defendendo os seus pontos de vista, que às vezes frequentemente são polêmicos, mas a forma dele apresentar o Brasil para o mundo é uma missão talvez não tão apreciada aqui dentro do país, mas reconhecida no mundo todo, pelo jeito dele de entender a economia, de formular propostas, defendê-las bem e ouvir outros pontos de vista, mesmo divergentes, com respeito. Ganhou para ele um palco, digamos, no exterior, que eu acho que é uma grande contribuição, Armínio. Bom, sem mais de mim, poderia falar mais seu cidadão completo, Armínio Fraga, por favor. Obrigado, Tom. Fico já sem graça, mas agradeço.
Tá ligado? Tá. Ok. E aí, boa tarde a todos. Eu sei que eu estou hoje falando aqui no momento sempre perigoso pós-almoço, dá aquele soninho. E o Tom já me delegou aí a responsabilidade de tentar acordar vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. O tema desse encontro, em geral, desse fórum, diz respeito ao papel do Estado no desenvolvimento do Brasil, no crescimento. E acho que foi uma escolha muito feliz de tópico, por razões, infelizmente, bastante óbvias hoje. Mas, no geral, antes de entrar na questão brasileira, assim, é consenso na literatura de economia, de história econômica, de política também, que é impossível desenvolvimento sem um Estado, vamos chamar assim de bom, para simplificar. A experiência internacional sugere que o tamanho do Estado não é obrigatoriamente uma regra específica de sucesso. Não há uma regra específica de sucesso. Países como os escandinavos se desenvolveram espetacularmente bem, com um Estado muito grande. Os Estados Unidos, durante a maior parte da sua história, teve um Estado mais pequeno. Nós estamos falando mais da qualidade das instituições, um Estado que funcione bem, onde vigore o império da lei e que seja capaz de cumprir com as suas funções. Eu queria hoje aqui me concentrar em 4 pontos, para não falar demais, o tema é bastante amplo. E eu começo com, no nosso caso aqui, a saúde do nosso Estado, a saúde fiscal em particular. O Brasil hoje vive um momento muito difícil nessa área. Nós estamos vivendo uma crise, espero que caminhando já para o fim, a economia começa a se recuperar. É diferente da maioria das crises que nós tivemos ao longo da nossa história, que tipicamente eram crises de balanço de pagamentos ou de inflação. Essa é uma crise nova, mas de qualquer maneira ela guarda alguma semelhança nessa dimensão de crise fiscal que domina hoje aqui as nossas preocupações. É impossível, quer dizer, meu primeiro ponto, é impossível um Estado cumprir com o seu papel sem saúde financeira. O quadro aqui no Brasil hoje é absolutamente tenebroso e é algo que vem sendo abordado aos poucos por esse governo, conseguiu aprovar algumas reformas importantes, mas está longe de ter sido resolvido. A opção feita pelo governo de postergar o ajuste no tempo é compreensível, dado o quadro geral, mas não minimiza o problema, ao contrário. Ele segue crescendo, ele é visível a olho nu quando se olha a trajetória da relação dívida-PIB, que mostra um endividamento bastante elevado e crescente. E ele fica mais claro quando se observa o verdadeiro colapso que nós vivemos aqui nos últimos anos de disciplina, com a perda do que vigorou aqui durante mais de 15 anos, que era uma situação em que o Estado gerava superávites primários, a perda de disciplina, passando a um déficit primário aí de 2,5% do PIB, o que faz com que a dívida cresça em bola de neve. Os juros caíram bastante recentemente, mas seguem assim relativamente altos. E mesmo com a venda de ativos, que não é exatamente uma solução para esse problema, a expectativa é de que a dívida cresça, supere os 80%, talvez 90% do PIB. Vai ser preciso um ajuste de 5, 6 pontos do PIB, que certamente representa um desafio imenso. O Brasil, ao contrário
de muitos países de renda média já convive com uma carga tributária muito grande. Carga essa necessária em função da trajetória crescente já há muitos anos do gasto público. Sem isso, o caos financeiro já teria acontecido há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, quando se compara o Brasil com vizinhos aqui, com a Argentina ou com o México, a nossa carga tributária é bem maior. Então, o espaço para aumento de carga tributária é limitado, a sociedade parece estar rechaçando essa alternativa, e o trabalho no lado do gasto é muito difícil, realmente extremamente difícil. Do lado tributário, é verdade que hoje a carga se encontra em torno de 33% do PIB e não faz muito tempo estava em torno de 36%. O governo promoveu inúmeras desonerações, há também uma perda de natureza cíclica, ela baixou, mas o fato é que não há muito espaço e isso tem que ser levado em conta. Do lado do gasto, é notória a rigidez do nosso orçamento, que é hoje extremamente amarrado, vinculado. As vinculações são a regra e não a exceção. Isso também cria um imenso desafio, vou voltar a isso mais adiante. Existe uma fonte enorme de déficit, talvez maior, e é também uma fonte grande de gasto, que é a nossa previdência privada e pública, cheia de distorções, cheia de problemas. O governo agora tenta aprovar aí uma reforma que seria já um avanço importante. Acho que estamos todos acompanhando aí as contagens aí ao longo dos últimos dias de votos. Vamos ver, mas certamente não será a última reforma da Previdência, já está claro que vai ser preciso mais. Alguns itens importantes ficaram de fora. Nós temos, além desse estado precário das finanças do governo federal, problemas também profundos em vários estados, inclusive no nosso, aqui no Rio. Talvez seja o caso mais grave, mas está longe de ser o único. São problemas imensos também, isso gera um colapso do funcionamento do Estado. Certamente é o caso aqui, com atrasos salariais graves, várias frentes de política pública que vinham evoluindo bem, regredindo, temas importantes como segurança, educação, saúde pública. Muito complicado. Hoje eu tive com uma pessoa que me disse que na área da saúde tem 2 familiares que não recebem há 5 meses, médicos. É um quadro assim, realmente muito complicado. E estranhamente, isso tudo aconteceu estando em pleno vigor uma lei de responsabilidade fiscal que parecia a nós como algo assim, bastante definitivo e até mesmo uma lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias também aí em pleno vigor. É uma pergunta para os pesquisadores. A Fundação tem feito trabalhos excelentes nessa área. No fundo, responder como foi possível um colapso fiscal dessa magnitude estando em vigor, né, essas leis todas. Foi crime, foi furo da lei, foi os dois? Acho que essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Então, assim, resumindo, o meu primeiro ponto nós, para podermos pensar em reconstruir o nosso Estado, que eu penso é essencial, vamos ter que, inevitavelmente, enfrentar essa questão. Ela é imensa, paralisante, outros limites estão sendo atingidos, a famosa regra de ouro. Também colegas aqui da Fundação vêm chamando a atenção do risco de não cumprimento dessa regra. É bem complicado. Quem ganhar a eleição o ano que vem vai encontrar um desafio gigantesco, gigantesco mesmo. Bom, então, primeiro ponto, o Estado precisa de saúde fiscal, o nosso não tem, mas precisa urgentemente chegar lá. Segundo ponto, o Estado precisa ser respeitado. Ponto super básico, quase que dispensa comentários, especialmente dado o noticiário aqui já não de hoje, há bastante tempo, infelizmente, nós vivemos, né, essa imensa crise de valores
com descobertas incríveis de corrupção em toda parte. Eu falo principalmente de corrupção nesse momento, mas eu incluiria também como um item de respeito ao Estado questões de competência, ou seja, uma certa incompetência bastante difundida, generalizada. Eu penso que a raiz mais profunda dessa nossa crise de valores talvez seja difícil demais de sintetizar, provavelmente, certamente além das minhas possibilidades, porque os fatores causais aí se misturam, o que veio primeiro, veio da política, veio do setor privado, veio do setor público, estão todos juntos nisso. E como isso começou? Mas o fato é que o Brasil mergulhou num círculo vicioso de políticas econômicas e de evolução do seu sistema político, que se mostrou um terreno muito propício para todos esses escândalos que estão aí sendo hoje, felizmente, investigados, desvendados e providências vêm sendo tomadas. Felizmente, acho que isso é um ponto muito positivo para o nosso futuro. Mas o fato é que nós temos um Estado que é relativamente grande e que tem um espaço imenso para ações arbitrárias ou discricionárias. É um sistema cheio de balcões, no fundo cheios de, entre aspas, oportunidades para o tipo de comportamento que nós vimos aqui, que essencialmente é onde o Estado vende para a iniciativa privada favores e a iniciativa privada paga por esses favores. É difícil dizer que um é mais culpado do que o outro, mas isso não foi. O Estado brasileiro não foi raptado por alguns burocratas corruptos ou por pequenos grupos políticos. Não é nada disso, é algo muito mais generalizado, são práticas amplamente hoje conhecidas e difundidas, e isso é um verdadeiro submundo, né? O balcão ao qual me refiro, esse de negócios, ele está muito bem descrito, inclusive formalmente, pela chamada nova matriz econômica que o governo anterior lançou, que era um suposto modelo de desenvolvimento que foi anunciado com grande pompa e que englobava uma série de dimensões, também bem conhecidas aqui de nós, aqui que acompanhamos de perto a cena, mas que incluem vantagens tributárias, desonerações, incluem proteção contra a concorrência externa, incluem dinheiro barato, especialmente do BNDES, incluem contratos assim aconchegantes em vários setores, e esses espaços precisam acabar. Acho que não tem muito jeito, mas assim, a cura para isso aí já entra um pouco também na área da competência e do meu terceiro ponto, que tem a ver com a eficácia do Estado. E isso que existe hoje aqui é uma enorme coxa de retalhos, se nós formos olhar, sem qualquer justificativa econômica ou social. Eu desafio qualquer um a fazer isso. Tem vários pesquisadores aqui que já têm escrito sobre o tema. Está aqui o Pedro Ferreira, tem trabalhos importantes na área de proteção contra a concorrência externa. Outros têm escrito sobre isso também. Não há. Vocês podem procurar, não vão achar. Não é muito fácil nem procurar, porque não há tanta transparência assim. É difícil fazer esse tipo de trabalho. Falta, né, acesso a dados. Mas o que existe é inequívoco. Então, assim, acho que o Brasil vai ter que caminhar para uma radical simplificação desse mundo dos impostos e das tarifas de importação e outros mecanismos semelhantes. Eu creio que no BNDES importantes passos foram dados recentemente com a criação da TLP e com a modificação dos critérios de concessão. Eu acho que o caminho é um pouco esse. Isso me traz, então, ao meu terceiro ponto, que assim, o Brasil precisa, o Brasil qualquer país, mas o Brasil precisa de um Estado eficaz, que tenha capacidade de entrega. E a cura para essa doença que nós temos, que está misturada com toda a confusão ligada à corrupção, passa por foco, por transparência e pela a instalação de regras claras para o funcionamento do Estado e suas políticas. Tá?
Isso começou a acontecer no governo Fernando Henrique Cardoso, que, enxergando a falência desse modelo mais dirigista do regime militar, e também encarando com realismo, né, a situação macroeconômica do país, que já era difícil naquela época, e o que ele fez foi apontar no que eu creio uma direção bastante lógica, e que preservava um certo espaço progressista para que o Brasil continuasse naquela época a lidar com a sua pobreza, com a sua desigualdade de oportunidades, etc. O caminho que ele traçou foi bem simples. O Estado não precisa ser produtor. Na esmagadora maioria dos casos, ele pode ser provedor e ele não precisa focar em áreas que naturalmente pertencem à iniciativa privada. Vocês se lembram bem do Estado em setores de mineração, siderurgia, fertilizantes, presença gigantesca no setor bancário, e assim por diante. Telefonia, eletricidade, eu não tenho a lista completa aqui, estou só dando exemplos. Mas a decisão do governo Fernando Henrique foi focar em saúde e educação, uma decisão bastante natural, bastante lógica. O Estado como provedor são espaços naturais, tanto para alavancar um processo de crescimento e desenvolvimento, como também para mobilizar energias para criar aqui um início de tentativa de igualdade de oportunidades. Então fazia todo sentido. Houve também um obrigatório foco na regulação em geral da economia, na medida em que o Estado saiu de certos setores que certamente mereciam e hoje mais ainda merecem investimento, praticamente tudo na infraestrutura. Desenvolveu-se então um arcabouço regulatório para definir as regras, vários desses setores são regulados. Isso largou bem, depois foi, vamos dizer, de certa forma, desmoralizado pelo governo subsequente. Mas era um bom, para mim parecia ser um bom caminho. Eu acho que esse caminho precisa ser retomado. Quer dizer, hoje a taxa de investimento do Brasil está em 14%, 15% do PIB, e é uma taxa que mal cobre a depreciação. É um número inacreditavelmente baixo para um país em desenvolvimento, carente como a nossa infraestrutura, ela é uma oportunidade extraordinária, mas hoje ela na verdade é uma barreira ao investimento. As carências são óbvias e visíveis em toda parte. Eu acho que isso tende a andar bem. Eu adquiri ao longo do tempo, tenho me manifestado publicamente, que não faz sentido o governo ter empresa, praticamente nenhuma. Eu escrevi um artigo no Valor, se alguém viu, minha turma em casa reclamou do praticamente, os meus radicais da família. Eu praticamente, que na hora eu estava com Nuclebras na cabeça, mas todas, assim, com raríssimas exceções, incluindo Petrobras, Eletrobras, tudo devia ser privatizado. Eu acho que vale a pena ressalvar aqui, eu não venderia a Petrobras para um grande fundo soberano de algum país, isso eu não faria, mas de repente quebrar em pedaços menores e vender. Acho interessante esse modelo de criar uma corporação que está sendo explorado para a Eletrobras. Tenho algumas dúvidas a respeito. Acho que continua sendo um troço grande demais e talvez não obedeça a uma certa lógica econômica também. E tenho medo ainda das reações políticas a se mexer em algumas coisas aí nesse mundo. Chesf, Furnas são as mais faladas. Mas, de qualquer maneira, acho que é um passo ousado que o governo está tomando. Eles vão ter que ser muito cuidadosos na hora de executar esse projeto e de passar pelo Congresso para não deixar furos, porque a demanda por furos de governança é imensa, imensa. Mas isso está acontecendo, mas eu acho que é por aí. Ou seja, foco, o Estado fazer bem o que faz, fazer de maneira transparente. Há também a dimensão da competência, da qualidade daquilo que o Estado entrega. E aqui no Brasil hoje nós vemos também uma imensa frustração. Frustração, claro, turbinada com essa queda de 10% do PIB per capita. Isso não acontece impunemente, mas essa queda é uma realidade, isso atinge a tudo e a todos, praticamente.
Então aí eu acho que o que falta para dar uma guinada é algo mais do mundo da gestão, mas não é exclusivamente da gestão. Assim, começa com algo muito básico, que precede a gestão, que é a definição de objetivos e critérios para um Estado. O que um Estado pode e deve fazer, o que o Estado não pode ou não consegue fazer. Eu acho que o Estado precisa ter critérios compatíveis com a sua função natural, que é cuidar da sociedade como um todo. Então, assim, é a busca assim, constante, perene, obsessiva de projetos, iniciativas que produzam um retorno social. Eu uso o termo de maneira técnica, é algo que onde às vezes o retorno não é compatível com o que a iniciativa privada faria sem qualquer estímulo adicional. Como fazer? É sempre um tema interessante. Eu mencionei rapidamente, ou de passagem, a diferença entre a provisão de algum bem, ou seja, o financiamento ou serviço, e a produção. Então não há razão para achar que o Estado precisa produzir tudo que ele provê também. Então essa é outra discussão fascinante, não vai dar para entrar muito nisso. Mas eu acho que precisa também, preciso também, no mundo dos critérios, migrar para algo mais simples, bem mais simples. Então, voltando ao balcão de negócio ao qual me referi aí no meu segundo ponto, para fechar o balcão você tem que unificar, não tem por que ter... Primeiro, não tem por que o Brasil ser tão protegido. Acho que com o tempo o Brasil tem que caminhar para uma redução bastante radical nessa área, talvez aos poucos para não criar custos de transição muito elevados, enquanto o governo constrói outras condições de trabalho para as nossas empresas, mas certamente vai ser preciso integrar mais o Brasil ao mundo e fazer isso de uma maneira simples. Não há por que ter não sei quantas tarifas diferentes, aí os empresários ficam mais preocupados em gastar tempo em Brasília, fazendo lobby para ganhar uma moleza de imposto ou algum tipo de benesse internacional e não se dedicando aos seus negócios. Bom, então é isso. Acho que o Estado precisa de critérios e dos critérios certos. Depois é preciso transparência total. Eu realmente creio que é preciso identificar todos os custos de tudo que o Estado faz, custos implícitos, explícitos, e tudo tem que estar em um orçamento. Esse é outro problema com os estatais. As estatais criam espaços segregados de orçamento, que, a meu ver, são incompatíveis não só com a boa gestão econômica, mas também com a democracia plena, onde você tem que ter um orçamento para o país e nesse orçamento se discute as prioridades nacionais. Mas acho que é fundamental ter transparência dos custos de tudo para que se tome decisões assim, minimamente racionais. E, por último, aí é preciso algo que praticamente não existe aqui, que é avaliação. Avaliação de tudo que o governo faz, avaliação das pessoas que trabalham no governo, de tudo, e não há nada. Existe pouquíssima transparência, em algumas áreas isso tem sido possível, faz bastante hoje, eu diria, na educação, mas no geral não. E eu acho que existe muito espaço para pesquisa acadêmica de qualidade nessa área, especialmente à medida em que os dados sejam disponibilizados. Existe dado, eu sei que existe muito dado no SUS, por exemplo, tem gente fazendo pesquisa nessa área, eu acho que isso vai longe. E todo esse trabalho de análise baseada em dados é fundamental para ou eliminar as coisas que não estão dando certo ou turbinar as coisas que estão dando certo e com isso ir aos poucos fazendo melhorar o funcionamento do governo. Bom, meu último ponto diz respeito a o que é preciso fazer para chegar lá. E tem a ver com, na falta de um nome menor, o melhor eu uso um nome um pouquinho pomposo, mas eu acho que assim, da necessidade que eu vejo hoje para uma imensa e completa reforma do Estado. Eu vou explicar o que eu quero dizer por isso, que o tema é um pouco frouxo demais, um pouco amplo demais. Mas eu vejo que nós estamos pensando, quer dizer, no meu primeiro ponto aqui, o Estado está quebrado. O meu segundo, o Estado não é respeitado. O terceiro, o Estado não é eficaz. Nada disso pode ser corrigido sem mecanismos que criem a
flexibilidade, os incentivos, as punições necessárias para que as coisas funcionem. Então aqui, o que eu vejo é assim, algo que engloba alguns temas, e eu vou apenas mencioná-los de maneira resumida e parar, que eu já estou chegando mais ou menos ao fim do meu tempo. Mas acho que uma reforma do Estado deveria englobar tudo que tem a ver com recursos humanos no Estado, carreiras, avaliação de pessoas, critérios de promoção, de remuneração, a introdução de meritocracia e assim por diante. Penso que isso é algo urgente. O sistema tem algumas das amarras são importantes, mas eu acho que nesse momento da nossa vida enquanto nação, todas precisam ser questionadas. Quem tem estabilidade, quem não tem, por quê? O que é exatamente a estabilidade? Será que a estabilidade é um direito assim eterno de trabalhar mal? Não é? Claro que não. Tá, então, uma grande reforma no RH. Tema explosivo em qualquer discussão política. Enfim, problema não deixa de ser grande em função disso, mas é um problema que é pouco falado. Depois, assim, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter que passar por uma revisão radical também do nosso processo orçamentário. Não dá mais para funcionar com um orçamento praticamente ele todo vinculado. E eu defendi publicamente, já escrevi sobre isso, uma desvinculação radical do orçamento. Acho que isso é um passo muito natural, assusta algumas pessoas, mas às vezes até as coisas que se quer fazer saem meio pela culatra. Vou dar um exemplo da saúde. Na época, eu me lembro quando se introduziu a vinculação dos gastos de saúde ao PIB, aquilo era visto como um piso, né? Era assim que era. Na época era o ministro José Serra, uma certa tensão entre as áreas de governo, a área fazendária sempre querendo segurar, as outras áreas querendo mostrar que as suas prioridades eram mais importantes, tal coisa, tudo natural. E pimba, vai e aprova-se essa regra. E o que era lá atrás um piso, hoje é um teto. Por quê? Porque todo mundo sabe que, por razões tecnológicas e demográficas, a saúde com certeza vai ser o item que mais vai crescer em qualquer orçamento de qualquer país. Então, assim, não dá para fixar essas coisas para sempre. Eu acho que é claro que um orçamento tem que ter espaços plurianuais. Claro, é claro que uma economia precisa de planejamento. Eu sou bem liberal, mas eu acho que não planejar é bagunça. Isso a gente vê muito aqui no governo também. Então, acho que precisa se organizar, planejar. O orçamento deve conter espaços plurianuais, mas não perenes. E eu acho que isso vale para muita coisa na vida, na verdade. Então, eu acho que eu defendo uma espécie de orçamento base zero para quem é do mundo empresarial. Isso vai ser inevitável e necessário. Eu não sei quando vai acontecer, mas vai ser, não tem jeito. Esse estado que nós estamos vivendo não permite nada diferente. O estado desvinculado com essa ideia, a ideia de base zero é o quê? Cada item do orçamento é discutido em profundidade sem aceitar uma certa inércia. Também dificílimo, né? Porque o processo orçamentário em geral, ele começa olhando o ano anterior, é quase que inevitável. E isso pode até acontecer como resultado de um processo, mas não deveria ser um insumo do processo. E por último, eu já falei, me adiantei um pouco, mas eu acho que o Brasil vai ter que introduzir avaliação de programas e de pessoas. Alguma coisa já existe aqui e ali. Aconteceu um episódio curioso, há uns anos atrás, o Ministério do Planejamento pôs no ar uma avaliação e que tirou do ar em horas. E ninguém viu, e sumiu. Então, alguma coisa já se tentou, mas acho que vamos ter que fazer muito mais. Então, é isso que eu vejo. Só para resumir, nós estamos com a saúde precária, eu diria, do ponto de vista fiscal, nós estamos na UTI. Nosso Estado, ele não conta com respeito, vamos dizer, de nós, da nossa sociedade. O Estado está entregando pouco, felizmente acho que as pessoas estão caindo na real,
começando a cobrar, mais gente se engajando na política, gente jovem inclusive. E eu penso que além da reforma da Previdência, tributária, etc., que claro, são essenciais, vão ter que ser feitas, eu acho que nós vamos ter que passar por uma profunda reforma do Estado, mais ou menos o contorno que eu apresentei aqui, de forma muito resumida. Então, é isso que eu tinha. Eu sei que nós temos tempo para perguntas, então obrigado aí pela atenção, espero que vocês não tenham dormido. Obrigado. Não, pode deixar. Well, thank you very much, Arminio. This is, as usual, a very rich and informative and challenging talk that you've given to us. I think that, as an outsider looking at it, I think you have it exactly right. I think that one needs a fundamental restructuring of the state apparatus. I think Brazil has incredible unexploited potential. So to look at it positively, I think that if you in fact manage to do some of these key steps, I could see the rate of growth that would be tremendous. Me too. And with it, of course, all the benefits, right? So I think the question is, how feasible is it? Is it a question that you feel can be done in the short run? And I think these things, my experience from other countries is they need to be done fast. Yeah. You can't really do it over the medium term because special interests will create. So what's your assessment? So I think we're going to be looking at a window of opportunity in 2019 with the new government. Depends on who we choose, and I also believe it depends on the quality of the debate that we're going to go through next year. I detect some signs of populism already in the air, which in the end concerns me immensely, because it's very important that whoever is elected can arrive with the mandate to do certain things. So we'll see. I'm hopeful, but I don't think this is a given, sadly. But that's how I see if it. I can just add to it, I think this is where the elite, in the good sense of the word, the country's elite, will play a very important part. Yes. And I think people, just like in other countries, really are ready for change, and it could be a change to the better. Just as an example, Macron came in and was able to actually change the landscape considerably. We'll see what he'll accomplish. But it could be, as you say, also somebody who is not progressive in terms of the efficiency and etc. I think this is doable. There are many people in the world, in the academic world, including here and other institutions as well, working in parallel in many of these matters. I am pretty sure, and this is done, I think these days you could call it open source. How to do a full Social Security reform, tax reform, labor reform. There's more to do. We did some important things, but there's probably quite a bit more needs to be done, and so on. And then there is the issue of the budget and the need for adjustment as well. I think Brazil will have reasonably ready important changes to put on the table, to present to Congress in often. In many cases it will require new laws and even amending the Constitution. So it really in the end is going to be up to the politicians. But there is a very lively debate here. Many people engaged in exposing, say, the consequences of the populism that has taken us down. So that's where I'm pinning my hopes. Now, when I look at the electoral scene, I mean, it still gives me hope, but I still see strong signs of populism in the air. So that's kind of the battle that public opinion will have to fight, and we'll see. Question here? Deixa aqui que ele estava. Então, Arminio, os 4 pontos que o senhor citou aí se vinculam todo à retirada de privilégios, não é?
é uma dificuldade enorme de consertar o país, na medida em que qualquer medida dessas vai diretamente a privilégios, desde os empréstimos com juros baixos, a emprego sem trabalho, uma coisa que é muito comum nesse país. Como é que o senhor vê a solução através desse imenso abismo de dificuldades? Vejo como sendo um imenso desafio, concordo com o seu diagnóstico. E, na verdade, isso explica a durabilidade dos regimes populistas. É muito difícil derrotar um regime populista nas urnas. Eles, em geral, quebram. Então, de certa maneira, o nosso quebrou. Então, vamos ver agora o que vem. Vamos ver se as pessoas conseguem entender que esse conjunto de promessas acabou não levando a grandes coisas e que eles possam, então, expressar isso nas urnas. Mas é um imenso desafio, eu acho que isso é verdade. Eu tinha conversa, permite, eu vou elaborar um pouquinho. Eu tive conversa em 2014, estava lá envolvido com a campanha, mas com as ideias lá do candidato à época, Aécio Neves. E eu era procurado por federações de indústria e coisas do gênero. Então vinha assim, a pergunta era, vocês vão entrar, nós estamos aqui no hospital, vocês vão entrar lá na enfermaria e vão desentubar o paciente e nós vamos morrer. Essa mais ou menos era a conversa. Eu sou filho de médico, então essas analogias para mim são mais fáceis que as da engenharia. E a minha resposta era a seguinte: olha, isso tem que ser uma operação onde as coisas vão acontecendo em paralelo. Sim, vai haver menos proteção, sim, não vai ter desoneração, moleza tributária, os subsídios do BNDES vão cair e provavelmente muito ao longo do tempo. Seria um sinal de sucesso que isso acontecesse, o Brasil tem um jurinho mais normal e tal. Mas o que nós vamos entregar? Qual é a troca? Então, a troca seria um governo mais arrumado, com um juro mais normal, parecido, sei lá, com o do Chile, do México. Um sistema tributário que não seja esse manicômio que é o nosso, também. Regras trabalhistas melhores, isso era proibido falar lá naquela época, mas todo mundo sabia. E uma infraestrutura melhor, que está aí carente, mas hoje está todo mundo parado, né, esperando, até não sem razão. Você vai iniciar um projeto de 10 anos agora, espera 10 meses. É o que está acontecendo, é uma decisão lógica. Mas então, se você conseguir entregar em paralelo um caminho, e eu acho que a economia reagiria muito bem. Minha impressão é que um governo que aparecesse assim com esse programa teria uma reação rápida da economia, dos mercados, das taxas de juros de longo prazo, etc. Então, assim, no fundo é uma estratégia, tem risco de execução, mas teria que ser posta em movimento. E eu acho que teria que ser posta em movimento de uma maneira bastante assim, firme, sem dizer, isso aqui não tem retorno, para todo mundo remar junto. Bota lá e faz. Por aí. Boa tarde, Rafael Almeida. Eu gostaria de saber do senhor, que aprofundasse, por favor, qual seria a abordagem da possibilidade de privatização daquilo que Roberto Campos denominou como a Petrosauro. Eu faço um adendo, a Petrosauro Rex, por ser a mais sanguinária das estatais. Qual seria a sua abordagem, por favor, para fazê-la, se possível, eventualmente, de uma forma que não venha a ser muito radical ou muito forte? Então, você tem dois modelos possíveis. Um é um modelo de transformar a Petrobras numa corporação, o governo deixar de ser o controlador, blindar a governança. E o outro seria subdividir a empresa, e aí as partes da empresa, por sua vez, poderiam ser vendidas ou transformadas em corporações também. Eu nunca me aprofundei na modelagem disso, eu acho que não é nada trivial, mas também não deve ser algo impossível. Mas algo assim, eu penso igual para a Eletrobras. Acho que essa proposta do governo, como eu disse aqui, é ousada, acho que ela deve ser aplaudida. Eu gostaria mais de um modelo que já, inclusive, respeitasse a economia mais básica de cada uma das subsidiárias,
que são claramente regionais, faria sentido eventualmente já ir nessa direção, também criando corporações ou ou vendendo. Se fossem criadas corporações, eu acho que seria importante a disciplina imposta pelo próprio mercado, então onde houvesse possibilidade de mudança de gestão, isso por força do mercado. Eu acho fundamental também quem algum dia chegar a modelar isso para valer, coisa que eu não fiz ainda, nem pretendo, não tem porquê no momento, pensar no mercado, no setor, para ter um setor competitivo. Eu não acho muita graça em criar monopólios, francamente falando. Isso aqui no Brasil é uma coisa meio estranha, porque as pessoas parece que gostam dos monopólios, principalmente os que se beneficiam deles, e a sociedade como um todo se arrebenta. Então, isso é uma coisa, esse governo supostamente de esquerda que cria espaços com poder excessivo de mercado para ferrar quem? É o povo, que até elegeu os caras, porque são populistas, são habilidosos, e eles criam poder de monopólio, extraem a sua renda, tipicamente por fora. Modelo horroroso. Então, eu também acho que é importante fazer esse tipo de modelagem imaginando um sistema competitivo, com certeza. Se houver no meio do caminho, por exemplo, temas da maior importância, como pesquisa básica, coisa do gênero que a empresa não faz, aí eu acho que há espaço para o governo. Acho que a pesquisa básica é clássico, é um tema clássico, é um bem público, e o governo tem que ser provedor nessa área. Esse é um caso que tem justificativa ampla e aceita universalmente. Então, no caso da Petrobras, talvez alguma coisa nessa área precise de um reforço para preservar espaços de pesquisa, mas um ambiente competitivo. Por aí. Um projeto fabuloso. Você dedique-se aí. Dedique-se a isso. Obrigado. Obrigado.